Olá. O escritor Tom Clancy escreveu um romance político que mais tarde foi transformado em filme, ambos com o título A Soma de Todos os Medos. Eu li o livro, assisti o filme e gostei muito. A história mostra como informações distorcidas, brigas pelo poder, vaidades, intrigas, podem colocar duas nações beligerantes numa guerra fria, com a possibilidade de culminar numa terceira grande guerra mundial. Muito bem. Em paralelo, na minha vida profissional, eu percebi que o que acaba uma relação não é uma grande discussão, e sim a soma constante dos pequenos desgastes do dia a dia. Até chegar um momento desse desgaste que, como diz o Chico, pode ser a gota d'água. E este é o assunto da nossa live de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques e eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. E já que nós estamos falando em desgaste, já tem gente entrando, Luzineide, Rosângela. Oi, Rô. Que bom que vocês estão aqui. Silvia, obrigado. E já que eu estou falando, na realidade, dos desgastes, os fatores que mais desgastam a relação, que promovem o afastamento do par, são, em primeiro lugar, controle. Tentativa de mandar, comandar, dominar o outro, controlar o outro. Até uma coisa interessante, quando duas pessoas se amam, elas não dominam e nem se submetem. Elas apenas se completam. Então, experimentem não mandar, não dominar, não se submeter, e sim completar-se um ao outro. Perdão. Dormir com problemas. É comum, tem gente entrando, já tem gente concordando comigo, que bom. Depois eu volto a conversar com quem está no ar. Dormir com problemas. Eu chamo, na realidade, de dormir bundinha com bundinha. Ou seja, os casais querem se abraçar, mas acham que estão chateados um com o outro, aí cada um dorme virado. Querem se abraçar, mas dormem virado. E aí eu tenho uma experiência que é interessante. Eu fui a uma igreja ver uma missa em homenagem a alguma coisa que eu não me lembro mais, mas tinha um padre nessa igreja que não era da paróquia. E ele estava dirigindo o sermão realmente aos familiares, aos pais, às mães, os tios, os avós, vai por aí afora. E ele colocou algumas coisas que eu achei bastante interessantes. E a ideia dele inicial é o seguinte: antes do casal dormir, um pergunta ao outro: vem cá, amor, eu fiz alguma coisa que te aborreceu hoje? E o outro, honestamente, respondeu: olha, fez isso, fez aquilo outro, aquilo outro. Sinal, já deu problema de sinal aqui. Vou voltar um pouquinho só, né? Então, depois se desculpar, um pergunta para o outro: bom, eu te aborreceu sim, e tal coisa, bom, então queira me desculpar e tal coisa, e tentar não repetir o mesmo erro, claro. E aí a pergunta fica para outra pessoa, outro par. Vem cá, eu te fiz alguma coisa? Não fez ou não fez, então me perdoe e tal, foi mal aí a coisa e tal, e vão dormir sossegados, tá? Eu adorei essa ideia dele, eu acho que vale a pena se compartilhar com vocês treinarem todo santo dia. Errei, desculpe. E vamos nos agarrar e vamos dormir bem tranquilos. Estresse constante. Mau humor persistente. Sugestão: controle primeiro e melhore drasticamente segundo, pois o mau humor, a intolerância, as implicâncias, as irritações e o emburramento, aquela cara amarrada constante, só afasta as pessoas que amamos de nós. Grosseria. Então, grosseria, desconsideração, desrespeito, reduz a zero a admiração de um pelo outro. Eu acho que o que mais aproxima as pessoas, os casais, é a admiração de um pelo outro. Não havendo isso, ou seja, sem admiração, não há relação que se sustente. Pedir desculpas depois pode
ser interessantes para quem está pedindo desculpas, mas para o outro talvez não. Né? É como se fosse, na realidade, um cristal. O cristal pode não quebrar, mas a trinca fica sempre à mostra. Desculpe o exagero da comparação, é como se alguém, infelizmente, matasse uma outra pessoa e se desculpasse depois. Não vai adiantar o mundo, muito até porque o outro já está morto. Assim também é na relação. Não respeitar as diferenças, as individualidades. Homens e mulheres são diferentes e não apenas anatomicamente. Têm gostos e necessidades específicas e não adianta, pois jamais conseguiremos fazer do outro a nossa imagem ou semelhança. É um desgaste horrendo e não vai acontecer. Saber respeitar gostos e decisões do outro, pode ter certeza, é um sábio caminho. O respeito à individualidade. Controle. O controle excessivo sobre a vida do outro. Eu chamo de efeito pai, efeito mãe. Gente, via de regra, as pessoas têm pai e têm mãe. Então, o par não precisa fazer o papel de pai ou mãe. Tá certo? Viver como se fosse na Santa Inquisição, constante do tipo: onde é que você está? Com quem está? Vai chegar que horas? Por que atrasou? O que você estava fazendo? Estava fazendo com quem? O controle excessivo só demonstra, no meu entender, o nível de maturidade de quem está, na realidade, questionando sempre, quem está tentando controlar, e estabiliza o sentimento seriamente na relação. Ciúmes. Ciúmes é a mesma coisa. A desconfiança exacerbada promove conflitos intensos, que facilmente se convertem em brigas, zangas, às vezes até agressões, tanto verbais, infelizmente físicas, né? Atingindo a saúde da união. Falta de elogio. Essa é uma das queixas frequentes que aparecem em consultório. Ou seja, nós queremos ser considerados, elogiados, queridos e tal, pela pessoa que nós amamos. Então, observar o outro, as qualidades, então, é importantíssimo. Eu tenho um exemplo nesse sentido que é hilário, é cômico, mas é real. Oi, Elvia. Você sempre pontuando com sabedoria. Obrigado, Elvia. É a história que eu chamo do cabelo verde. Eu estava atendendo uma paciente, já tem anos isso, e ela chegou no consultório, arrumadinha e tal coisa, mas com um lenço no cabelo. Como eu sou desligado em relação à moda, eu disse, bom, deve ter voltado, continuei trabalhando. Num determinado momento, ela perguntou para mim, eu posso te mostrar uma coisa? Eu disse, claro que pode. Ela tirou o lenço do cabelo e o cabelo armou. Só que ele armou verde. Eu não vou negar para vocês que eu levei um susto, aquele cabelo verde de repente se armando. Ela caiu na gargalhada e disse a seguinte frase, quem sabe hoje meu marido me note. Bom, claro que ela tingiu o cabelo com a tinta que criança usa, né? Porque lavou, sumiu. Mas a intenção dela era chamar realmente o fato, a atenção do marido. Ela queria ser olhada, né? Não é porque nós tenhamos conquistado a pessoa que nós não vamos conseguir continuar dando atenção para essa pessoa. Reclamão. Gente, conviver com uma pessoa que reclama de tudo o tempo todo, e às vezes, por mais que você tente ajudar, nada está ou nada fica bom, é o inferno. E para o reclamão, a gente tem que pensar o seguinte, e de que é a culpa por tudo isso? Por que você está reclamando? É do cosmo, dos outros? Até porque o cosmo não conspira contra a gente. Nós é que fazemos nossos caminhos. Então é necessário compreender que não há nada que conspire, o mundo não conspira contra nós. E que nós devemos sim rever nossas atitudes e, preferencialmente, modificá-las positivamente. Grana. Dinheiro, finanças, l'argent. Grande parte dos conflitos entre os casais acontece, às vezes, por causa de visões distintas sobre o controle financeiro. Via de regra, um reclama dos hábitos do outro. O que pode ser básico para um, pode ser desperdício para o outro e a confusão começa.
A minha sugestão é, uma boa conversa sobre o tema pode ser um dos caminhos para a resolução do conflito. Né? Então vamos conversar, vamos chegar a acordo, vamos ver como é que a gente vai administrar o dinheiro. Educação de filhos também é comum. Se o pai diz uma coisa e a mãe outra, vai virar uma guerra, um jogo de autoridade de um contra o outro. E não se resolve absolutamente nada, e o ambiente familiar vira um palco de disputas, brigas, desgastes desnecessários. Em relação a filhos, vocês podem até discutir a 500 metros de casa, preferencialmente, mas cheguem a acordo. O que se precisa, na realidade, em relação a isso, é uniformidade nas linguagens e procedimentos. É o que costuma resolver o problema. Falta de sonhos ou objetivos em comum. Gente, como é que ficar junto se não existe sonho? Não planeja um futuro? E o que é pior? Não vislumbra um horizonte em comum. Em suma, nas relações, o que nós devemos fazer é evitar nos desgastar por pequenas coisas. Potencializar sempre o que é bom e aproveitar ao máximo. Evitando dessa forma, o que eu intitulei lá no início, a soma de todos os desgastes e, automaticamente, a evitável possibilidade de separação. Até porque, como diz Rubens Alves, toda separação é triste. Ela guarda memórias de tempos felizes ou de tempos que poderiam ter sido felizes. E nele mora uma bruta saudade. Bom, se gostaram da live de hoje, compartilhem, curtam a nossa página Harmonizando Relações, siga-nos no Face, que nós, assim que eu entrar no ar, vocês serão informados. Visite o nosso canal no YouTube, Alexandre Marques, psicólogo e sexólogo, e deixe suas sugestões para as próximas lives nos comentários. E agora vou agradecer a presença de vocês. Darlene, Ana Borges, a Elvia, que eu já agradeci, o Carlos Eduardo, Rosângela, Daniela, Verinha. Oi, Verinha. Tudo bom, querida? Silvia, perdão. Ana Gisele, Janaína, Luzineide. Gente, muito obrigado pela atenção e até a semana que vem numa próxima live.